Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos no nosso canal A Verdade da Fé Católica. Hoje gostaria de ler o documento do Papa Clemente XII, In Eminente. Nós postamos esse documento tanto no grupo do Telegram como no grupo do WhatsApp. Esses dois grupos foram criados unicamente para oferecer para aqueles que se interessarem os documentos, até para que você possa acompanhar a leitura no próprio documento e assimilando melhor, absorvendo melhor esse conteúdo tão rico que vem do sucessor de São Pedro, do Vigário de Cristo. A nossa intenção é justamente essa, fazer com que você se desperte para conhecer aquilo que a Igreja Católica sempre ensinou. Não tenho interesse aqui de trazer a minha opinião, não tenho interesse de fazer com que você se afaste das coisas de Deus, pelo contrário, nós estamos sendo afastados de Deus professando uma fé diferente daquela que foi professada pelos profetas, pelos apóstolos. Nós somos parte de um povo que quer adorar o Deus único e verdadeiro. Muitos de nós temos sofrido porque não temos encontrado condições de externar a nossa fé publicamente numa igreja, numa capela. A maioria dos lugares só ensinam aquilo que vem a partir do Concílio Vaticano II, a partir de Ângelo Roncalli. E é muito sério isso, porque é uma outra religião, uma adulteração explícita da Igreja Católica. A Igreja Católica é o corpo místico de Cristo, é a esposa dileta do Cordeiro, ela é indestrutível, mas ela está eclipsada, porque os inimigos foram tomando os postos. O próprio Papa Clemente XII já nos alertava em 1738, só que muito antes de Clemente XII, esses inimigos de Deus já tentavam há muito tempo assumir o poder civil e religioso. Nós criamos esse canal para que você saiba que Deus está no controle da situação. Tudo que está acontecendo não é uma deficiência de Deus, é uma deficiência do homem. Deus é soberano. Deus não perde o controle da situação. Nós que muitas vezes perdemos o controle. E, infelizmente, homens totalmente desprovidos da fé católica têm se apresentado como Papa desde Ângelo Roncalli, como cardeais, como bispos, como padres, e há uma grande fumaça de Satanás impedindo as pessoas de conhecer a verdadeira fé católica. Eu não estou aqui me sentindo melhor do que ninguém, reconheço a minha pequenez, reconheço que sou um grande pecador, que dependo totalmente da graça de Deus. Sem a graça de Deus, tudo desaba na minha vida, na minha família. Se hoje ainda estou mantendo uma família, é por pura graça de Deus, não é por mérito nenhum, pois não tenho mérito nenhum, tudo graça de Deus. Então, nós não podemos, porque muitos criticam, porque muitos dizem, olha, um novo Lutero, nem sabem o que estão falando, porque se soubessem, não estariam fazendo comentários desprovidos da verdade, porque pior do que Lutero são esses últimos 6 que se apresentaram como papas, que introduziram na doutrina da igreja a mentira. Aquilo que Lutero não conseguiu, eles conseguiram. Nem aquilo que a Revolução Francesa, o americanismo, todas as revoluções que aconteceram não conseguiram, esses inimigos conseguiram. Fizeram com que as pessoas participassem de uma seita satânica, como se fosse a Igreja Católica, e ainda servissem defendendo o indefensável. É um falso amor pela Igreja, um falso amor pelo papado. Como eu posso amar desprezando? Como eu posso amar a Igreja ridicularizando tudo aquilo que os papas ensinaram, tudo aquilo que os papas deram a vida para defender, para guardar o depósito da fé, a tradição apostólica? Isso é inaceitável, isso não é justo. Então, muitas pessoas têm sido verdadeiros escudos de proteção para que a fumaça de Satanás não seja dissipada. Vou falar uma coisa para vocês com muita sinceridade. Esses padres que se apresentam muitas vezes de forma explosiva na mídia, as próprias comunidades que criaram verdadeiros impérios, tudo isso é uma fumaça de Satanás. Eu sei que parece pesado, eu sei que parece incoerência falar isso, mas não podemos acreditar que Deus se contradiz. O Espírito Santo é Deus. Como o Espírito Santo vai mover uma pessoa a professar uma falsa fé, indo contra tudo aquilo que foi ensinado desde os profetas? Nós fazemos parte de uma só igreja.
A Igreja Católica, ela foi instituída pelo próprio Jesus, mas Jesus já foi anunciado pelos profetas. Estou preparando o vídeo 5 do documento do Papa Pio XI, onde ele institui a festa de Jesus Cristo Rei. São muitas passagens bíblicas do Antigo Testamento que o Papa Pio XI cita nessa instituição da festa de Jesus Cristo Rei. Jesus é Deus. Então, quando viramos as costas para Jesus, viramos as costas para o próprio Deus. Então, os profetas já anunciavam a vinda do Messias. Então, quando rejeitamos as verdades da Igreja Católica, rejeitamos as verdades do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Então, essa igreja, ela é a pior de todas as seitas que já existiram. Então, as pessoas receberam uma verdadeira lavagem cerebral. E como eu dizia, essas comunidades, esses padres que aparecem de forma meteórica, que vendem cursos, shows, é triste, eu preciso até citar o nome, porque aqui eu não estou acusando pessoas, estou acusando ensinamentos. Eu não posso ser indiferente ao que está acontecendo e me omitir. Repito, sou um grande pecador, não sou o dono da verdade, mas a igreja é, Deus é. E aquilo que Deus inspirou para os profetas, para os apóstolos, que fez com que muitos derramassem o seu sangue, não tem sido ensinado. Então, o próprio padre Paulo Ricardo, ele é um grande inimigo da fé. E chamá-lo de padre já é uma grande ofensa ao sacerdócio, porque ele nega explicitamente aquilo que Jesus sempre ensinou, aquilo que a igreja ensinou, e aparece como um grande arauto da verdade, vendedor de cursos, faz com que as pessoas pensem e tenham uma falsa esperança que as coisas vão mudar nessa seita satânica, faz com que as pessoas pensem que é falta de fé acreditar que um satanista se apresenta como Papa sem ser, como se fosse possível ter um Papa que contradiz tudo aquilo que foi ensinado. Desde São Pedro, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, como se nós pudéssemos ser juízes de um verdadeiro Papa. Nós não podemos ser juízes de um Papa. O Papa que é o juiz dos fiéis, não os fiéis juiz do Papa. Isso tudo a maçonaria planejou para que fosse destruído o papado. E a forma que eles encontraram de destruir é diminuir a grandeza do papado, é fazer com que charlatões se apresentassem dizendo uma coisa de manhã, uma coisa à tarde, uma coisa à noite. Negam afirmando, afirmam negando, e vai criando uma grande confusão. Então, essas comunidades também têm feito isso. Esses exércitos de São Miguel, me desculpa a sinceridade, não tem nada de São Miguel. E não estou condenando as pessoas. Estou condenando aqueles que se apresentam como líderes, que fazem as pessoas acreditar que estamos vivendo uma crise, para que as pessoas não reajam e o inimigo vai cada vez mais fazendo com que as pessoas sejam subservientes ao mal, fazendo com que as pessoas rezem com alguém que despreza tudo aquilo que foi ensinado pela Igreja Católica. Como eu posso estar em comunhão com alguém que se apresenta como Papa, ignorando, rejeitando, desprezando tudo aquilo que foi ensinado pelos papas? Mais de 50 documentos foram lidos nesse canal, alguns mais de uma vez. Isso mostra que a doutrina ensinada a partir de Ângelo Roncalli é uma doutrina perversa, maligna, satânica, anticatólica, que faz com que as pessoas neguem aquilo que sempre foi ensinado. Então, não estamos aqui colocando você contra a igreja, pelo contrário, estou querendo mostrar para você que essa igreja não é a católica. Isso é fato, isso é incontestável, inquestionável. Esses outros padres aí, cantores que vendem show, que aparecem na televisão, a própria comunidade Canção Nova que promove a devoção à irmã Faustina, onde que está os padres que se apresentam como padres, que eu suspeito muito que sejam padres, e não digo isso com arrogância e prepotência. Eu digo fundamentado na doutrina católica. Como pode alguém se dizer padre e não ensinar aquilo que a igreja sempre ensinou? Fundamentaram seu sacerdócio falso na doutrina do Concílio Vaticano II e faz com que as pessoas fiquem escravas pelos seus sentimentos, estão mais preocupados em arrecadar dinheiro para criar estruturas. De que vale essa estrutura? De que vale essa estrutura criada pelas comunidades? E aquelas que receberam o reconhecimento pontifício são piores do que as outras, porque receberam o reconhecimento pontifício de uma seita satânica. Como se dissesse, olha, vocês fizeram muito bem feito o serviço, estão enganando bastante as pessoas, estão fazendo com que as pessoas fiquem com esperança falsa, para que as pessoas não reajam, para que não lutem pela verdade,
para que se mantenham em comunhão com o corpo místico do anticristo. Isso é fato. Não estou aqui, repito, condenando pessoas, condenando ensinamentos. Mas eu preciso dizer que esses movimentos que surgiram a partir do Concílio Vaticano II, essas comunidades, esses serviços, essas pastorais, são como que a fumaça de Satanás para que as pessoas sejam envolvidas, cada um no seu quadrado, cada um num parque de diversões, fazendo o seu trabalho e achando que estão evangelizando, mas negando tudo aquilo que os papas ensinaram. Olha o que diz o Catecismo da Igreja Católica, para você entender que é muito sério negar aquilo que a Igreja sempre ensinou. De mais a mais, enquanto professa a fé verdadeira, todos os crentes que existiram desde Adão até hoje, ou que hão de existir até o fim do mundo, pertencem à mesma igreja. Só existe uma igreja, que foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Todos foram postos e firmados naquela pedra angular, Cristo, que congraçou numa só as duas partes e anunciou a paz aos que estavam perto e aos que estavam longe. E continua o catecismo. A igreja chama-se também universal, porquanto os que desejam a salvação eterna devem todos professá-la e prestar-lhe obediência, assim como os que deviam entrar na arca, para não perecerem nas águas do dilúvio. Aí você olha isso e diz, olha, eu não posso romper com o Bergoglio, com essa seita, porque eu estou rompendo com a arca da nossa salvação. A condição para saber se estamos na Igreja Católica é a profissão de fé. Esses homens, eles são verdadeiros satanistas que destroem, que combatem aquilo que foi ensinado pela Igreja. Eles instituíram uma anti-igreja católica. Então, eles são verdadeiros inimigos, é o próprio inimigo combatendo contra a verdade, escondendo a verdade e se colocando no trono de Deus e se apresentando como se fosse Deus. E o interessante é que todos os documentos dos papas que nós trouxemos nos alertavam sobre isso. O próprio São Paulo, citado pelo Papa São Pio X na Es Supreme Apostolatus número 6, vou pegar já dizia isso, que os inimigos se colocaram no poder e o próprio inimigo se colocou no trono de Deus e se apresenta como se fosse Deus para ser servido e adorado como Deus. Então as comunidades servem o próprio demônio, porque elas negam a doutrina católica, elas promovem falsas devoções. Que conclusão que nós podemos chegar? Que são servos de Deus porque emocionam as pessoas? Porque o testemunho pessoal está acima da fé professada? Qualquer pessoa pode mudar de vida em qualquer situação, porque os dons de Deus são irrevogáveis. Agora, você pode usar o dom que você tem para o bem ou para o mal. Uma pessoa que canta bonito, ela pode cantar bonito músicas profanas ou pode cantar bonito músicas sacras. Deus não vai tirar o dom da pessoa porque ela usa mal. Foi o talento que foi dado à pessoa para falar, para pregar, para ensinar. Então, muitos têm o talento de ensinar. Olha esse pseudo padre que eu disse, que fala muito bem, tem uma oratória perfeita, encanta com as suas palavras, mas infelizmente ele prega aquilo que foi ensinado a partir do Concílio Vaticano II. Então ele é um grande charlatão, ganha dinheiro às custas dos cursos e daquilo que eles vendem. Isso não é de Deus. Como João Paulo II foi um grande servo do demônio. Não me interessa o que Padre Pio falou sobre ele, porque a minha fé não se fundamenta em Padre Pio. Padre Pio não significa nada se aquilo que ele ensina contradiz a doutrina católica. Eu não estou fundamentando a minha fé em bilocação de ninguém, em testemunhos extraordinários. A igreja colocou São João Maria Batista Vianney como padroeiro de todos os párocos do mundo. E essas outras devoções que surgiram são para encobrir as verdadeiras devoções. Tanto as marianas como a de santos. Quantas pessoas conhecem a vida de João Maria Batista Vianney? O cura de almas, de Arce, um homem santo, um homem que doou a sua vida, atendendo confissões, ministrando os sacramentos. E nós ficamos aqui dizendo, não, Padre Pio disse que João Paulo II seria um grande padre. Tanto Padre Pio como João Paulo II estão sob suspeita. E não sou eu dizendo isso porque sou muito entendido, não, é a doutrina da igreja dizendo isso. Porque como eu posso acreditar numa beatificação e numa canonização que surgiram a partir do Concílio Vaticano II? Isso é incoerência, isso é loucura. Mesmo que tenha sido santo, não me interessa.
Interessa que existem verdadeiros santos que nós podemos ter devoções, e muito mais do que termos devoções, precisamos primeiro conhecer a doutrina católica, que o Papa Clemente XIII diz isso na Indominico Agro. O próprio Concílio de Trento disse isso, que durou 18 anos, que aconteceu num momento chave, onde a Revolução Protestante colocava de cabeça para baixo todas as verdades católicas. Eu não posso me calar diante do que está acontecendo. Essas falsas devoções são destrutivas. Como eu posso ser do exército de São Miguel e estar de mãos dadas com o demônio? São Miguel está muito longe. Mesmo rezando o terço, o rosário, a missa que se participa, uma missa profana, feita por Aníbal Buguini, um satanista, junto com os luteranos, junto com os comunistas, junto com os maçons, junto com os satanistas, e dizer que uma missa dessa incomoda o demônio pouco se importa com aquilo que é celebrado, ele se incomoda com a profissão da verdadeira fé e com a celebração do verdadeiro rito. Isso incomoda o demônio. Por isso que já tem profecias que vão se extinguir o verdadeiro culto a Deus. Muitos estão participando, achando que estão combatendo contra o demônio. E o demônio ri dessas pessoas, porque elas querem colocar o QR Code, a conta bancária, construir estruturas. Por isso que esse canal não é monetizado e nunca vai ser, porque eu não estou aqui preocupado com like. Pode dar dislike para mim. Eu não estou aqui buscando os meus próprios interesses, nem fazendo com que temas polêmicos aconteçam para atrair seguidores, para atrair polêmica, para atrair visualizações. Eu não estou ganhando para isso. Se tiver uma visualização ou se tiver 1 bilhão de visualizações, não muda nada para mim. Não estou aqui produzindo conteúdo para me exaltar, pelo contrário, sou criticado, atacado. Não tenho interesse financeiro. As pessoas que me procuraram para ajudar, agradeço. Poucas pessoas foram espontaneamente, não porque eu coloquei QR Code, chave Pix no canal, não. Todas elas procuraram no particular e pediram. É assim que Deus age. Então esse pessoal de exército disso, de comunidade daquilo, vendedores de curso de 5ª categoria, que falam que estão ensinando a história da igreja, mas não sabem distinguir a voz de Deus da voz do demônio. Isso é triste. Isso é triste. Eu não quero deixar de repetir para você que eu sou um grande pecador, mas o ser pecador não me impede de falar a verdade. Todos nós somos pecadores. Agora, porque eu sou pecador, preciso me calar e fazer de conta que é papa, fazer de conta que é igreja, fazer de conta que é bispo, fazer de conta que é missa, fazer de conta que é padre. Quantas pessoas estão se despertando para a verdade e têm pago um alto preço às pessoas que têm se despertado para a verdade? Tem sido alto o preço que elas têm pagado. Porque são rejeitados todos aqueles que querem ser católicos. Deus console o seu coração. Deus te dê força. Deus te dê força para que você não desista. Busque não aquilo que eu falo, desconsidere o que eu falo, mas procure conhecer o que a igreja sempre ensinou. E compare aquilo que a igreja sempre ensinou com aquilo que é ensinado. E você vai perceber que nós fomos enganados. Não fique se fundamentando nesses que se apresentam como padres e estão rezando todo dia em comunhão, com uma estrutura maligna. Eu não tenho para onde te mandar. Olha, onde tem uma igreja católica? Eu não sei. A missa que eu participo é numa casa, não é numa igreja. Porque as igrejas estão fechadas para a verdade. Porque elas foram tomadas pelo espírito maligno, onde se apresenta falsos pastores, fazendo com que as pessoas sejam falsamente alimentadas. Quando surgir aí a pandemia, vocês vão ver o que essa igreja vai fazer. Essa igreja está de mãos dadas com a ONU, com a OMS, com a indústria farmacêutica. Estão de mãos dadas com o judaísmo, com a maçonaria, com o comunismo. Querem escravizar as pessoas. Olha a formação que esses padres recebem no seminário. Nós temos mais de 230 vídeos no nosso canal. Leia a Pacente Dominis Grécies, leia a In Eminente, leia a Providas, leia a Bula Cograviola do Papa Leão XII, a Humanus Genus do Papa Leão XIII, a Força Inimiga do Papa Leão XIII, a Es Supreme Apostolato do Papa São Pio X, a Miraribus do Papa Gregório XVI, a Quipruribus do Papa Pio IX, leia a Mortalio Animus do Papa Pio XI, leia os documentos da igreja para que você saiba que os papas ensinaram está totalmente contrário àquilo que é ensinado. São falsos pastores, é uma falsa igreja. Eu não estou contra pessoas. É necessário que as pessoas das comunidades se convertam ao verdadeiro catolicismo. Não podemos ficar em comunhão com essa estrutura maligna.
Não tem como dar credibilidade para esses vendedores de curso. Não tem como dar credibilidade para essas comunidades que fazem, olha, vamos rezar pelo Papa, que Deus vai suscitar um novo Papa. Não é assim que as coisas funcionam. Nós precisamos rezar e rezar bastante, mas a nossa oração tem que ser direcionada para o jeito certo. Rezar para que Deus desmascare os falsos pastores, que Deus faça com que a luz se projete e que sejam desmascarados esses gigantes com pés de barro, porque se nós voltarmos o nosso coração, a nossa oração, para desmascararmos no poder da força da oração, esses inimigos não ficarão de pé, as máscaras cairão. Só que as pessoas estão totalmente fora da verdade, porque o demônio fez com que uma sociedade depravada surgisse. Cada um tem procurado o seu próprio interesse. Mesmo aqueles que participam de uma estrutura que aparentemente é tradicional, ficam se degladiando entre si, ninguém presta. Não sei se tem validade o sacramento nesse, se tem validade o sacramento daquele. Então as pessoas saem da seita satânica para procurar a missa verdadeira. E quando encontram a missa verdadeira, encontram pessoas totalmente divididas entre si. Que vergonha! É um martírio mesmo ser católico. É muito difícil querer ser católico, porque para ser católico nós precisamos estar unidos à verdadeira fé, e eles celebram o rito verdadeiro e professam a fé falsa. Poucos são aqueles que professam a verdadeira fé e celebram o verdadeiro rito. Poucos. Porque esses que celebram o rito verdadeiro, que nem sei se é verdadeiro porque está em cima do missal de 1962. Como algo bom pode vir de um satanista que é Ângelo Roncalli. Então, deveria se usar o missal anterior a Ângelo Roncalli, de antes de 1958. Vamos colocar bem antes de 1958, para que não sejamos enganados também por mudanças sutis que foram acontecendo. Porque se a missa tradicional incomodasse o demônio, eles já teriam proibido de vez. Se ainda criaram a Ecclesia Dei de 1988 por Karol Wojtyla e a Sumório Pontífico de 2007 por Joseph Ratzinger, que era um grande charlatão, um homem que pregava a hermenêutica da continuidade, aluno de Karl Rahner. Então, se essa missa incomodasse, eles não se preocupariam, porque eles se preocupam com o verdadeiro rito e com a verdadeira fé. Eles não estão preocupados só com o rito, porque o rito é uma porta que me faz alcançar a verdade. Mas alguns que celebram esse verdadeiro rito fazem com que as pessoas fiquem presas só no rito e não professem a verdadeira fé. Porque como eu posso celebrar um verdadeiro rito em comunhão com um satanista, rezando e maculando a celebração, me colocando em comunhão com Bergoglio, que é um grande inimigo da fé? Veja bem, eu ia fazer uma introdução de 1 minuto antes de ler a Eminente. E nem vou ler a Eminente. Já tem 2 vídeos da Eminente no nosso canal. Eu ia gravar um vídeo ajudando as pessoas que receberam pelo WhatsApp esse documento. Mas no segundo momento eu leio. Vou terminar esse vídeo de hoje lendo a Es Supreme Apostolatus, número 5 e 6, para você entender que até as passagens bíblicas que nós trazemos nesse canal são provenientes dos documentos dos papas e da doutrina da Igreja Católica. Olha o que diz o Papa São Pio X no seu plano de governo, que era restaurar todas as coisas em Cristo. Tem esse documento para as pessoas que entraram no WhatsApp. Quem quiser mandar mensagem no meu particular, pode mandar que eu envio novamente para aqueles que não receberam. Essa magnífica missão nos traz grande entusiasmo, veneráveis irmãos, pois acompanha-nos a certeza que teremos em todos vós cooperadores generosos, falando para os bispos. Se disso duvidássemos, teríamos injustamente de reter-vos incônscios ou descuidados daquela guerra sacrílega que agora, em toda parte, se move e se mantém contra Deus. Olha o que diz o Papa. Daquela guerra sacrílega que agora, em toda parte, se move e se mantém contra Deus. Uma vez que, contra o próprio Criador, amontinam-se as nações e os povos meditam coisas vãs. E o Papa cita o Salmo 2, versículo 1. Uma guerra sacrílega que agora, em toda parte, se move e se mantém contra Deus. A guerra é contra Deus.
esse exército aí de São Miguel, não é de São Miguel coisa nenhuma, porque São Miguel obedece às ordens de Deus. São Miguel não colocaria alguém em comunhão com um satanista. Ele faria com que as pessoas se afastassem dessa estrutura maligna, e aqueles que apresentam essa devoção é uma falsa devoção. Por quê? Porque se fosse verdadeira, estaria ensinando a verdadeira doutrina católica, porque a doutrina é a guardiã. O próprio Papa Leão XIII, na Testa em Benevolência, fala que o magistério é mais necessário do que nunca. Então não é à toa que nós criamos esse canal, para que você confronte aquilo que é apresentado com o magistério dos papas e com a doutrina católica. Não acredite no que eu estou falando. Acredite no que os papas ensinaram e no que a Igreja Católica sempre ensinou. Acredite na tradição apostólica, no depósito da fé e na doutrina católica. Acredite nisso. Não acredite em mim, porque tudo que eu trago aqui, eu estou tirando dos documentos da Igreja. Com muita dificuldade encontrando esses documentos, porque eles já adulteraram um grande número de documentos. Uma vez que contra o próprio Criador amontinam-se as nações e os povos meditam coisas vãs. De tal modo que é comum o grito dos inimigos de Deus. Qual é o grito dos inimigos de Deus? Afasta-te de nós, cita o Papa, Jó capítulo 21, versículo 14. E em consonância com isso, vemos na maior parte dos homens a inexistência do respeito ao eterno Deus, não tendo presente o seu supremo valor nas manifestações da vida privada e pública. Ao contrário, com todo esforço e artifício, procura-se fazer com que a memória de Deus e o seu conhecimento sejam completamente destruídos. Repito, procura-se fazer com que a memória de Deus e o seu conhecimento sejam completamente destruídos. Esse Deus pregado pelas comunidades, esse Deus pregado pelos vendedores de curso, esse Deus pregado pelos supostos freis, pelos supostos exércitos, não é o Deus verdadeiro. Porque o Deus verdadeiro não se contradiz. Não é o Deus que toca somente nas nossas emoções. É o Deus que nos faz professar a verdadeira fé católica. Então essas pessoas estão muito atrás de dinheiro. Estão muito atrás, mas o frei é tão despojado. Não interessa o despojamento. Interessa ensinar a verdade. Porque o demônio também se disfarça de humilde. Ele também se disfarça de sacerdote, de bispo, de cardeal, de papa. Se disfarça até de Deus. E vamos terminar esse vídeo de hoje, após o Papa São Pio X citar essa passagem, irei pegá-la para terminarmos esse vídeo lendo a própria passagem citada por um Papa Santo, um dos papas que mais sofreram na história da Igreja. Olha o que diz o Papa São Pio X no número 6 da Es Supremi Apostolatus. Quem considera tudo isso tem razão em temer que tal perversidade de mente seja uma espécie de amostra e talvez o início dos males reservados para os últimos tempos, que já esteja no mundo o filho da perdição, do qual fala o apóstolo. Que já esteja no mundo o filho da perdição, do qual fala o apóstolo. E aqui o Papa São Pio X cita 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. E ele continua: afinal, é com muita audácia e ira que se persegue por toda parte a religião. Combate-se os dogmas da fé. Procura-se descaradamente extirpar e aniquilar todo tipo de relação do homem com a divindade. Nisto reside, segundo diz o mesmo apóstolo, o caráter próprio do anticristo. Vou repetir novamente para você. Afinal, é com muita audácia e ira que se persegue por toda parte a religião. Combatem-se os dogmas da fé. Procura-se descaradamente extirpar e aniquilar todo tipo de relação do homem com a divindade. Nisso reside, segundo diz o mesmo apóstolo, o caráter próprio do anticristo, que vai contra Cristo. O próprio homem, com infinita temeridade, põe-se no lugar de Deus. A religião fundada a partir de Ângelo Roncalli e consumada a tomada de poder no Concílio Vaticano II, colocou o homem no lugar de Deus. E rapidamente o homem perdeu a primazia e o próprio demônio assumiu, porque quando se tira Deus do trono, o homem não tem lugar nesse trono. O próprio demônio assume o lugar nesse trono. O homem só foi provisoriamente colocado no trono, mas ele rapidamente foi tirado
E quem tem reinado nessa falsa igreja é o próprio demônio. E alguns às vezes mandam mensagens, nossa, por isso que eu sou evangélico. Você está numa situação pior ainda. Uma situação deplorável, uma situação onde se interpreta a Bíblia ao seu bel prazer, que não tem uma noção daquilo que está acontecendo, que vive em cima de sentimentos, de revelações privadas. Nós não vivemos em cima de revelações privadas, nós vivemos em cima da doutrina verdadeira. Não estamos preocupados com as histórias que contam, porque a imprensa já tem séculos que foi coabitada pelo mal. Então aquilo que é ensinado sobre a Inquisição, sobre o que fizeram com os protestantes, isso tudo é mentira. A verdadeira história é bem diferente dessa que contam, porque eles já estavam coabitando com a imprensa há muitos séculos atrás. E olha o que diz. O próprio homem, com infinita temeridade, põe-se no lugar de Deus, elevando-se sobre tudo o que se denomina Deus, de modo que ninguém apague de si própria a comunicação de Deus, ainda que manipulando sua majestade. Fez do universo um templo a si mesmo para ser adorado. Assentou-se no templo de Deus, querendo passar por Deus. E cita novamente o Papa, agora, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Então o Papa citou 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, e depois ele citou o versículo 4. O que diz nessa passagem? Ninguém de modo algum vos engane, porque primeiro deve vir a apostasia, negação da fé, e deve manifestar-se o homem da iniquidade, o filho da perdição, o adversário, aquele que se levanta contra tudo que é divino e sagrado, a ponto de tomar lugar no templo de Deus e apresentar-se como se fosse Deus. Essa é a palavra citada por sua santidade São Pio X. Gostaria de dar um conselho para vocês. Criei esse canal no YouTube, criei um canal no Telegram, no WhatsApp, não para ficarmos conversando, mas para enviar para vocês documentos dos papas. Não perca o seu tempo lendo livros que nasceram dessa estrutura do Concílio Vaticano II. Não perca tempo com falsas devoções. Muitas pessoas ficam chateadas, falou de Padre Pio, pode falar mal de Jesus, pode pisar e pisotear nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, falar de alguém que foi beatificado e canonizado por João Paulo II, por Carol Wojtyla, não pode. Muitas pessoas estão defendendo, olha, que ousadia falar de Carol Wojtyla. Não, ousadia é você desprezar aquilo que os papas ensinaram, aquilo que Jesus Cristo inspirou para o seu vigário. Porque existe só um pontificado, existe só uma cátedra, e essa cátedra não pode ensinar o erro, somente a verdade. Não é possível amar a Deus e desprezar a sua esposa, a Santa Igreja Católica. Não é possível amar a Igreja Católica desprezando as verdades ensinadas. Não é possível estar de mãos dadas com o impostor e agradar a Deus, porque esses impostores negam a fé católica. Tudo aquilo que os papas ensinaram foi desprezado, foi ridicularizado, foi rejeitado e foi pisoteado. Tudo aquilo que os papas ensinaram até Pio XII não tem relevância nenhuma na seita satânica, judaica, maçônica. Não tem. E eu digo para você com toda segurança, não tem. Eu gostaria de falar com mais mansidão. Tenho tentado. Mas existe um grito de Deus para nos acordar. Então as pessoas são muito melindrosas quando se fala um pouco num tom. Então vai ouvir o padre Paulo Ricardo, que ele é mansinho. Vai ouvir os vendedores de curso. Vai ouvir o Francisco, o Bergoglio, porque eles falam manso, mas eles falam destilando o veneno da mentira. Vai ouvir esses aí que estão alimentando só o seu sentimento. O padre tal, o cowboy, o padre que faz com que você só doe dinheiro para ele. Um verdadeiro sacerdote se espelha em São João Maria Batista Vianney, que não tinha riquezas. A riqueza do sacerdote deve ser Jesus Cristo. A Santa Eucaristia, o Santo Rosário, ministrar os sacramentos e levar as pessoas à salvação eterna. Nos últimos momentos da sua vida, quando já não tinha mais forças, São João Maria Vianney insistia em ir para o confessionário. Ficava sem comer. Uma das suas paroquianas ofereceu um copo de leite para ele. Ele falou, não tenho tempo de tomar, eu preciso ir. Sem forças, mal conseguindo falar. E ela correu atrás dele, não, toma, o senhor não se alimenta. Depois de muita insistência, ele tomou, porque ele falou, tem pessoas me esperando. Às vésperas de morrer, usou todas as suas forças para absolver as pessoas, porque quando ele absolvia, era Deus absolvendo através dele.
porque agir em persona Christi. Então nós não podemos acreditar que esses sacerdotes vendedores de cursos são sacerdotes. Eles são servos do demônio enquanto não se converterem, porque negam as verdades ensinadas pela igreja. Então procure conhecer a vida de São João Maria Batista Vianney. Procure conhecer aquilo que os papas ensinaram. Procure conhecer aquilo que faz parte da doutrina católica, do magistério e do depósito da fé. É isso que nós precisamos. Que Nossa Senhora, terror dos demônios, terror das heresias, possa fazer com que nós alcancemos o seu Filho Jesus Cristo, Senhor e Salvador, aquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém pode fechar, que fecha e ninguém pode abrir. Não desanime, Deus não desampara aqueles que nele confiam. Você não está sozinho. Está conosco o Senhor de todas as coisas, porque não dorme nem cochila o guarda de Israel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Papa São Pio X, rogai por nós. Papa São Pio V, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.